Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. A mensagem de hoje tem como tema: fale com mansidão e temor. E nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Irmãos e irmãs, crer e confessar são dois lados de uma mesma moeda. Precisamos declarar com a boca aquilo que cremos no coração. E a Bíblia fala: se com a tua boca confessares Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Os discípulos falam abertamente da sua fé, no sentido de que o reino de Deus não precisa de cristãos disfarçados de agentes secretos. A expressão Jesus é o Senhor é uma declaração pessoal daquilo que Cristo representa para aquele que a professa. Ele é o Senhor da sua vida, e isso decorre do fato de ser, em primeiro lugar, o seu Salvador. Quem fala de Cristo é capaz de irradiar esperança, a tal ponto que leva os outros a se perguntarem a razão de tanta alegria. Se estivermos sempre amuados, de mau humor, e usarmos a língua apenas para fazer críticas e dizer bobagens, ninguém nos indagará a respeito da razão da esperança que há em nós. Para darmos um bom testemunho, precisamos associar uma língua bela a um belo viver. A língua que testemunha sobre o Senhor deve estar habilitada para tal tarefa. Precisamos estar sempre preparados para falar da razão da esperança que temos. Estar preparado significa estar disposto. Disposição é o contrário de hesitação, relutância e covardia. Significa que mesmo quando estivermos em um ambiente desfavorável, não nos sentiremos tentados a escapulir, nem a disfarçar, esconder, negar ou depreciar as nossas convicções. Além disso, estar preparado significa estar desejoso de falar sobre a nossa fé. É vibrar com o que Cristo fez por nós e ter a firme convicção de quem somos no corpo de Cristo, a Igreja. Em segundo lugar, quem se propõe a falar de Jesus precisa ter uma língua branda. Devemos comunicar a esperança que temos com mansidão. Ao testemunharmos de Cristo, as nossas palavras precisam refletir a mesma atitude de compaixão que o Mestre demonstrou ao tratar com todo tipo de gente aqui na terra. A função da língua, ao falar de Cristo, deve ser atrair as pessoas e não criar barreiras, incitá-las a conhecer o Senhor, em vez de afastá-las com intimidações. Compartilhar a nossa fé e não impô-la, oferecer conforto em vez de condenar. Se o relacionamento de amizade, que é a ponte que os liga aos outros, estiver obstruído, então o evangelho não chegará até eles. A língua que fala de Cristo demonstra respeito. O respeito está ligado à brandura, mas vai um pouco além. Significa levar em consideração a personalidade dos nossos amigos e procurar falar-lhes no nível compatível com a formação e bagagem espiritual que possuem. É nos dispor a entender as suas dúvidas e a atitude resistente e hesitante que poderão demonstrar.
é respeitar opiniões, agir com compreensão e abrir espaço para que possam discordar de nós. A língua que fala de Cristo não fica entrando em discussões políticas. Paulo disse que alguém poderia plantar e um outro regar, mas só o Senhor é capaz de dar crescimento. Por mais eloquente que o nosso discurso seja, se não tivermos a ajuda do Espírito Santo, será como se estivéssemos falando a uma plateia de surdos. Jesus sabia que não demoraria muito. Os discípulos se sentiriam despreparados e sós no mundo. Mas as palavras que lhes dirigiu foram reconfortantes. E quando vos entregares, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Mateus 10, versículo 19. Apesar de ser impossível nos prepararmos para todas as situações que enfrentaremos, não devemos temer o desconhecido. Haverá momentos em que o melhor a fazer será deixar de lado as técnicas que aprendemos e aquilo que planejamos com todo cuidado. Nessas horas, as palavras fluirão espontânea e naturalmente da nossa boca, pois é o Espírito Santo de Deus quem nos capacita a testemunhar dele. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Mateus 15, versículo 11. Essas palavras de Jesus são muito apropriadas para uma geração tão preocupada com a qualidade daquilo que come e bebe, do ar que respira. A beleza da língua pura está no fato dela expressar respeito para com tudo o que há na nossa própria vida, a forma como Deus nos criou, o nosso corpo e também o corpo dos nossos queridos, que são individualmente santuário do Espírito Santo. Aquele cujo falar é puro demonstra que possui uma percepção clara da realidade espiritual. Além disso, manifesta um profundo respeito para com o relacionamento mais íntimo e amoroso que alguém pode ter. O apóstolo Paulo, ele disse em Efésios, capítulo 5, versículos 3 e 4, mas a impudícia nem sequer se nomeia entre vós, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Uma das maiores dádivas que Deus deu ao homem foi a capacidade de se comunicar mediante a fala. Por isso, o cristão deve fazer uso dessa habilidade, procurando sempre aperfeiçoá-la, consciente de que ela é parte da sua responsabilidade de mordomo, assim como as demais aptidões que Deus lhe concedeu. A língua pura mostra que somos capazes de encarar os problemas da vida de maneira adequada. A maneira como reagimos verbalmente, ou seja, por meio das palavras que dizemos, mostra o quanto somos suscetíveis à ira. A língua pura revela um coração puro. Jesus disse que aquilo que falamos tem origem em nosso coração. O falar revela como somos por dentro, ou seja, demonstra a postura que temos em relação ao nosso corpo, às demais pessoas, ao Senhor Jesus, a Deus, ao amor e à vida de modo geral. A pureza no falar pode evidenciar um coração que recebeu purificação e poder, mediante o Espírito Santo, e está em paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. O ideal é que nós, como cristãos, dessemos um testemunho mais visível do que simplesmente cortar palavras vulgares do vocabulário. Contudo, se a linguagem que empregarmos for pura, já estaremos dando um grande passo
no sentido de mostrar aos outros a nossa integridade e o sistema de valores que adotamos. Assim, nossos amigos, percebendo que somos cristãos, poderão começar a se desculpar pelas expressões grosseiras que usarem, ou quem sabe, passarão até mesmo a evitá-las quando estivermos por perto. Aquele que não demonstra bondade ao falar também é assim. Jesus disse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, versículos 30 e 31. Ao dar essa ordem, ele estava ensinando que toda a lei poderia se resumir na palavra amor. Assim, aquele que fala com amor não apenas está demonstrando uma atitude condizente com os 10 mandamentos, como também está cumprindo cada um deles. Ou seja, quando as nossas palavras são amorosas, estamos dando um grande passo em direção ao cumprimento da lei divina. A língua bondosa é capaz de solucionar, senão, pelo menos, atenuar muitos dos problemas familiares, para não dizer a maioria deles. Quando falamos com amor, todas as nossas limitações entram em harmonia com a bondade que as nossas palavras exprimem. Falar a verdade não basta. De acordo com a carta aos Efésios, devemos seguir a verdade em amor. O apóstolo Pedro, que aliás precisou lutar com a sua língua ferina e indomável, disse: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10. A carta de Tiago também ensina que a língua, tal como um cavalo bravio, é difícil de se refrear e domar. Só um recurso capaz de contê-la, o amor. Agir em amor é fundamental em qualquer circunstância, mas principalmente quando enfrentamos a oposição aos outros. A forma como Jesus falava revelava que ele era extremamente admirável, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças. 1 Pedro 2, versículo 23. Ele soube conter o impulso de agir em defesa própria e de acusar aqueles que intentavam matá-lo. Dentre as suas últimas palavras, algumas expressaram amor. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 24. Colossenses 4:6 dá um conselho bastante oportuno. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Colossenses 4:6 diz assim: a vossa palavra, repito mais uma vez, seja sempre agradável e temperada com sal. Meu irmão e minha irmã, vamos ter sabedoria, mansidão, temor ao falarmos qualquer coisa. Porque o principal, como nós vimos hoje, é falar em amor. E isso que eu peço a você que está nos acompanhando em nome de Jesus. Santíssimo Deus, poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós venhamos ter sabedoria, discernimento para falar sobre o Senhor, sobre a Tua palavra, para saber tratar os nossos familiares, parentes, amigos, vizinhos, os nossos irmãos em Cristo. Enfim, que venhamos falar com mansidão e temor e principalmente com amor. E por isso, nesse dia de hoje, eu já te louvo e te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.
E eu convido todos a nos acompanharem no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. Se você gostou dessa mensagem, deixa ali o seu like. E se você quiser também enviar uma mensagem via WhatsApp, o telefone é o seguinte: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.